A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Núcleo 3 na tentativa da golpe de Estado. O grupo é apontado como responsável pela execução das ações de violência do plano. Segundo o Ministério Público, com a apresentação desse núcleo, é possível ter uma ideia clara de toda a trama elaborada para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Evne Araújo tem os detalhes. O Núcleo 3 é formado por 12 militares, a maioria de alta patente e um agente da Polícia Federal. Bernardo Romão Correa Neto, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. Na leitura do relatório, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, reforçou que os investigados teriam atuado principalmente para tentar convencer o alto escalão do Exército a aderir ao plano golpista. Em relação ao Núcleo 3, a denúncia diz que as ações coercitivas foram executadas por membros das Forças de Segurança Pública que se alinharam ao plano antidemocrático. O ministro Alexandre de Moraes também citou que, na semana passada, negou o pedido de adiamento feito pela defesa do agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares. Os advogados alegaram a necessidade de mais tempo para complementar a resposta à denúncia, após a divulgação de um áudio em que Vladimir afirma que havia um grupo disposto a matar meio mundo para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O áudio não junta novos fatos, o áudio corrobora fatos já analisados, não faz parte da denúncia oferecida e não fará parte também da análise do meu voto, uma vez que foi juntado de forma extemporânea. Se eventualmente for juntado, aí sim nós poderemos analisar, assim como a defesa. A Procuradoria-Geral da República reforçou a tese de que o Núcleo 3 era um grupo operacional, responsável por ações que envolviam violência. O núcleo era composto essencialmente por integrantes das Forças Especiais, que além de promover ações táticas para convencer e pressionar o alto comando do Exército a aderir ao movimento golpista, exerceram relevante papel na execução das estratégias de ruptura do regime democrático, notadamente na parte envolvendo a neutralização de autoridades. A visão do conjunto dos fatos envolvendo os 4 núcleos é relevante porque comprova a veracidade do que foi afirmado na denúncia, de que a organização criminosa foi constituída com o objetivo de manter no poder o então presidente Jair Bolsonaro e que tudo foi feito desde o início para o alcance desse objetivo. A subprocuradora-geral, Cláudia Sampaio Marques, reafirmou ainda que os documentos encontrados com os denunciados mostraram haver a previsão de assinatura de um decreto pelo presidente da República e a instalação de um gabinete de crise com ações coordenadas pós-golpe, que teria como ponto principal o assassinato do presidente Lula. Previram, no entanto, que para criar o clima necessário a esse conjunto de ações, a assinatura do decreto, a instalação do gabinete de crise, enfim, do golpe de Estado, era necessário que acontecesse um fato que causasse um grande impacto social, uma situação de caos que mobilizasse as massas no sentido de apoiar o golpe. A ideia era realizar o sequestro, a prisão e até mesmo a morte de autoridades que desempenhavam papéis relevantes na estrutura do Estado, entre eles o presidente eleito e o seu vice. Tudo foi previamente planejado em detalhes e o núcleo, hora em julgamento, aderiu aos objetivos do grupo, executando as ações que lhe cabia para o sucesso do projeto golpista. Ainda na primeira turma, foram ouvidos os advogados de defesa de cada um dos acusados do Núcleo 3. A primeira sustentação oral foi da defesa do coronel Bernardo Romão. O advogado Ruiter Barcelos garantiu que nem no relatório da Polícia Federal e nem em delação premiada há indícios da participação do coronel. Não há indícios de autoria, não há provas de materialidade. Golpe de Estado, nós não temos uma mensagem do nosso cliente usando a expressão golpe de Estado. O advogado Luiz Mário Guerra disse que o coronel Cleverson Ney foi citado no relatório da Polícia Federal apenas por ter participado de uma confraternização de amigos. Foi uma reunião composta por aproximadamente 15 pessoas que não ficaram concentradas, não houve um monólogo, não houve uma palestra, não houve um encontro
de amigos, assim como cravado na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O advogado Diogo Rodrigues Musi garantiu que o general Estevão Teófilo jamais concordou ou apoiou qualquer ação ou ideia antidemocrática. Não há uma mensagem, não há uma fala, não houve um elemento adquirido pela perícia, coletado pela perícia, e não há um elemento de prova a dar um suporte probatório mínimo para o recebimento desta denúncia. Para o advogado Marcelo César Cordeiro, o coronel Fabrício Bastos não participou de nenhuma reunião para convencer o alto comando do Exército para o golpe, nem elaborou nenhuma carta, o que foi verificado em inquérito militar. É que não há participação do coronel Fabrício Bastos em qualquer tipo de reunião que tenha tratado desses assuntos objeto da denúncia. Na defesa do coronel Hélio Lima, o advogado Luciano Pereira de Souza garantiu que o militar, ao elaborar a planilha citada no relatório da Polícia Federal, estava apenas trabalhando. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. O advogado do coronel Márcio Rezende, Rafael Tomás Favetti, disse que ele não foi sequer indiciado pela Polícia Federal. A nosso ver, e é por isso que acreditamos, senhor ministro Alexandre de Moraes, que para esta pessoa, para Márcio, o recebimento da denúncia por 5 crimes, que nem nos autos, nem no inquérito, nem muito menos na produção da peça acusatória, nem nos autos, há ligação formal com os 5 crimes. O general Newton Rodrigues foi defendido pelo advogado Kleber de Oliveira. Ele não estava em grupos de WhatsApp. Não há uma mensagem que esse homem tenha enviado ou recebido de alguém. Não há uma conduta que possa ter ressonância no Código Penal. O advogado Renato da Silva Martins, do tenente-coronel Rafael Martins Oliveira, acusado de monitorar e neutralizar autoridades públicas, questionou a competência do STF em julgar os casos. Que nesse ponto específico há esse conflito de interesse. Entendo que, tendo o ministro ficado numa situação direta de conflito com o denunciado, não poderia ele participar do quórum de votação aqui. Para o advogado Jeffrey Chiquini, do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República querem induzir o STF ao erro com inverdades. Eu provei que meu cliente não estava no dia e no local, que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. O advogado João Carlos Dalmagro garantiu a inocência do tenente-coronel Ronald Ferreira, afirmando que ele não é das Forças Especiais e que nem participava do grupo citado nos autos. Se nós excluirmos da narrativa da conduta, 275 páginas do núcleo 3, as breves considerações e imputações específicas em relação a Ronald, nós vamos ver que, em princípio, o resultado seria o mesmo. Já o defensor Igor Vasconcelos, do tenente-coronel Sérgio Cavalier, também questionou a competência do STF. À época dos fatos, não existia a emenda regimental 59 que altera o regimento interno do STF. E o princípio do juiz natural é claro que a pré-constituição do julgador é antes do fato e não pós-factum. A última sustentação oral foi do advogado Ramon Mas Gomes, do policial federal Vladimir Matos Soares, que ressaltou que o cliente nunca repassou informações sigilosas e que a investigação foi falha. Porque eu ouvi aqui vários colegas falando aqui de reuniões, conversas de WhatsApp entre demais integrantes do Kid Preto e nenhum disse que o Vladimir Matos Soares, ministro Flávio Dino, participava desses grupos de WhatsApp. Nenhum aqui citou o Vladimir Matos Soares
em alguma reunião sequer desse suposto golpe.